Oi, igreja, que bom, né? Ontem nós começamos uma semana de preparo para o dia da Páscoa, uma semana de santificação, e nós sabemos que a santificação e adoração e oração, né, tem tudo a ver com o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, ontem nós ouvimos o pastor Douglas, hoje nós vamos estar com outro pastor convidado, e o que nós queremos falar para vocês, abra o coração, né? Deus tem algo para as nossas vidas nessa semana, seja uma semana que cada um de nós sejamos como um vaso de honra, santificados ao Senhor, e que seja um tempo da gente lembrar desse sacrifício, desse momento tão especial que é a Páscoa, né, nas nossas vidas. E o nosso pastor convidado é o pastor Luciano Subirá, que todos muito bem conhecem. É um homem versado na palavra, com sabedoria, é um mestre de ensino. Então, ele que estará conosco agora, né, transmitindo todo o ensinamento através da sua ministração. E nós sabemos que no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Então, vamos prestar atenção, deixar com que a palavra penetre no mais profundo do nosso coração, para causar transformação, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas nesses dias. Olá, eu sou Luciano Subirá e estou muito feliz pelo privilégio de poder falar nessa semana de santificação. Antes de compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração, que, né, tem como foco aí santidade, eu queria primeiro apresentar dois recursos que podem ajudar aqueles que quiserem se aprofundar nesse assunto. Um deles é um livro que escrevi chamado O Impacto da Santidade. Compromisso profundo, resultados extraordinários. São praticamente 330 páginas de ensino bíblico. Muitos ministros do Evangelho estão chamando ele de um verdadeiro manual a respeito da santificação, e você pode adquiri-lo, né, no link loja.orvalho.com. A outra ferramenta é uma espécie de resumo do livro. Em 2019, eu fiz 70 conferências em todos os estados do Brasil com o título O Impacto da Santidade. Normalmente ministrava numa noite 3 horas, mas esse evento que gravamos, como foi num sábado, eu falei por 4 horas. Então nós dividimos isso em 10 ou 11 vídeos e disponibilizamos como um curso gratuito na nossa escola online. Se você quiser acessar, né, o endereço é escola.orvalho.com. Depois de entrar no ambiente da escola, você vai precisar cadastrar nome e e-mail, né? Então logo você entre, selecione a opção cursos gratuitos, e entre as opções que vão aparecer dos cursos gratuitos, você vai encontrar o Impacto da Santidade. Eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida, vai trazer luz e entendimento não apenas sobre a doutrina da santificação, mas muita aplicação prática para a sua caminhada com Deus. O texto que será a base e o trilho dessa mensagem que eu vou compartilhar é Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. O texto sagrado diz: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Bom, obviamente a mensagem será baseada naquilo que a palavra de Deus diz, não numa experiência, mas eu quero ser honesto e também compartilhar uma experiência. Acredito que há 20 e tantos anos atrás, com certeza já há mais de 2 décadas, eu recebi de Deus essa palavra por meio de uma experiência que foi singular. Não é a forma comum como as mensagens me são entregues pelo Espírito Santo, mas foi um marco no meu ministério. Não apenas o impacto da mensagem na igreja, mas aquela experiência profética de como Deus falou comigo a respeito disso. Na época eu pastoreava dentro de uma equipe na cidade de Guarapuava e estava escalado para pregar no domingo, e desde o início da semana procurei deixar a mensagem pronta, porque no fim de semana eu viajaria para servir uma outra igreja vinculada conosco e voltaria muito em cima da hora do culto, e eu queria que aquilo tudo tivesse pronto, né, que não houvesse preocupações com a ministração do domingo. No entanto,
Quando eu estava já naquela cidade do interior do Paraná, né, ministrando, eu me lembro que quando acordei no sábado pela manhã, e o sábado seria um dia cheio de atividades, teríamos ministrações o dia inteiro, manhã, tarde, noite, e ainda lembro que depois do culto, eu tinha uma reunião só com a liderança, e depois dessa reunião com a liderança, eu e Kelly, minha esposa, sentaríamos com o pastor e a esposa dele, e eu sabia que iria dormir entre 2, 3 da manhã, né, depois de um dia cheio. Esse detalhe é importante porque eu acordo no sábado pela manhã com uma impressão no meu espírito de que aquela mensagem que eu havia deixado pronta não era a mensagem que Deus queria que eu pregasse no domingo. E aquilo me trouxe uma certa preocupação, quase que uma angústia, porque eu pensei, bom, eu não vou ter tempo nenhum durante esse dia para preparar a mensagem. Vou dormir muito tarde, cansado, sem nenhuma condição de fazer isso de madrugada. Preciso acordar um pouquinho mais tarde no domingo para me recuperar de tudo isso antes da viagem. Eu já sabia que aqueles irmãos do interior, né, do Paraná têm um nível de hospitalidade diferenciado, não deixariam a gente embora antes de comer com eles. E calculei o tempo de distância da viagem, eu chegaria, né, muito perto da hora do culto, sem tempo de preparar nada, nem no sábado e nem no domingo. Então, ao longo de todo o sábado, eu orava por aquilo, tentando entender se aquela impressão que vinha, esse testemunho interior, realmente, né, era algo de Deus, embora pela experiência já estou acostumado com essa maneira simples do Espírito Santo falar conosco, e no meio de todo aquele dia, de toda aquela correria, eu pensando nessa questão da mensagem, eu não vou ter tempo de preparar outra coisa, Deus faça alguma coisa, e finalmente aquele dia, né, se encerrou como eu previ, fui dormir entre 2 e 3 da manhã, e eu lembro ter feito uma oração a Deus. Falei, Senhor, eu trabalhei o dia inteiro para o Senhor, fiz até hora extra hoje, e eu estou no meu limite, eu não tenho condições de estudar, de preparar alguma coisa, de buscar um outro direcionamento, mas depois que eu dormir, amanhã também não dá tempo. Então eu lembro que a minha oração antes de dormir foi, Senhor, a tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá até enquanto dorme. E eu falei, fica à vontade para cumprir essa sua promessa. Se o direcionamento for outra mensagem, aproveite a noite para falar comigo. E eu realmente orei daquela forma, com fé, né, porque não via outro caminho. E a verdade é que naquela noite eu tive um sonho. Na verdade, não sei explicar se isso foi um sonho, se foi uma visão. Foi tão nítido, foi tão claro, que eu acredito que a semelhança do que os profetas do Velho Testamento diziam, eu também pude dizer na manhã seguinte, quando acordei. Veio a mim a palavra do Senhor. Bom, nesse sonho ou visão, que quer que seja, que eu não consigo explicar, eu estava em pé no meio do nada. É outra coisa difícil explicar. Outro dia alguém falou, defina nada. Eu falei, nada, não tinha chão, não tinha coisa nenhuma. Eu estou em pé no meio do nada. E eu percebo que uma pessoa se aproxima atrás de mim. Eu percebo que ela chega bem próximo, talvez a uns 2, 3 metros, atrás de mim, um pouco para o meu lado esquerdo. Também não sei explicar como eu sabia que ela estava chegando, era uma percepção do lado de dentro, né, no meu íntimo, mas quando ela chega eu sinto uma curiosidade enorme de virar para trás e olhar quem é essa pessoa. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não tenho permissão de encará-la, de olhar para ela. Então eu apenas permaneço ali e aquela pessoa fala comigo. Ela diz, o que você vem sentindo durante todo o dia é o testemunho do Espírito Santo. De fato, a mensagem que você deixou pronta e preparada não é a mensagem que Deus quer que seja pregada nesse domingo. Aquela pessoa, quem quer que seja, tu diz alguém, pastor, é um anjo, quem é? Eu falei, não sei, né? Pode ser alguém virtual do sonho, da visão, não sei, e não vou inventar definição para aquilo que eu não tenho. Mas aquela pessoa dizia, essa mensagem pode ser pregada em qualquer outro culto, mas para esse culto de domingo, Deus tem uma palavra específica. E eu lembro que a minha reação, né, foi externar, bom, já que você está aqui, até porque, né, o entendimento de que aquela não era a mensagem, não era o que me afligia. O que mais me incomodava é qual é a mensagem que eu devo pregar. Então a minha reação foi, já que você está aqui, poderia me ajudar a entender qual é a mensagem a ser comunicada? E de repente aparece na minha frente
esse texto que nós lemos e no qual vamos, obviamente, basear essa mensagem, né? Na época eu diria que foi um retroprojetor produzindo, né, aquela imagem do versículo. Hoje as pessoas talvez diriam que foi uma projeção multimídia, de uma forma mais requintada, mas a verdade é que eu vi esse versículo, ele apareceu na minha frente. E eu só lia o versículo 1 do capítulo 10. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Enquanto lia aquilo, ele dizia, esse é o texto no qual você vai basear a sua mensagem. Eu lembro que eu olhava para o texto e de novo eu sentia aquela aflição, aquela angústia me perguntando o que é que vai sair daí, né? A primeira coisa que eu pensei foi, nunca vi ninguém pregar em cima desse texto, que tipo de mensagem pode ter aí? Mas enquanto eu estou pensando, ruminando essas coisas, é como se aquela pessoa atrás de mim, né, ouvisse e entendesse tudo. E ele responde, há duas mensagens nesse texto. A primeira delas é a literal. A segunda é a espiritual, simbólica, profética. E ele me diz, Deus quer que você pregue a mensagem espiritual, a profética. Eu lembro que a minha reação foi dizer, eu não entendi nem a simbólica, o que dizer na profética. E essa pessoa atrás de mim, né, com toda a calma, começou a me explicar. Ele diz, primeiro eu vou falar com você a respeito da mensagem literal. Depois, vou falar com você a respeito da mensagem espiritual e profética. Ele diz, a mensagem literal pode ser entendida a partir de um ditado popular que vocês têm. Eu, particularmente, né, não só ouvi muito isso, mas já repeti muito isso. Normalmente a gente diz, fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma, em alguns estados do Brasil a ênfase não é 1000, é 100 vezes, né? Mas o que estamos tentando dizer com isso, ele me lembrava, é que um pouco de coisa ruim às vezes fala mais alto que muita coisa boa. Então a pessoa teve um histórico, né, de integridade, de frutificação, de vida com Deus no final da caminhada. Comete uma bobagem, uma queda. Vai ser lembrado pelo quê? Não por todo histórico daquilo que fez de bom, mas infelizmente por aquilo que acabou fazendo de ruim, ainda que aquilo fosse exceção e não a regra. E é exatamente isso que o texto diz. A Bíblia diz que uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra, né? A versão que eu me deparei na época, provavelmente foi uma dessas versões mais antigas de Almeida, né, que diz, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Então, o texto não falava com tanta clareza de pesar mais, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O que é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia? A gente só tinha, né, o exemplo, qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Mas ele começa a me explicar o texto, e ele diz, não pense, né, na mosca como essa mosca caseira que você está acostumado a ver e lidar. Pense num tipo de inseto que morrendo produz mau cheiro. Ele diz, a referência daquele tempo e daquele lugar não era essa. Mas para que você faça uma associação, essa pessoa atrás de mim dizia, lembre, né, da Maria Fedida. Bom, o estado onde eu cresci, muitos por onde tenho transitado no Brasil chamam esse inseto dessa maneira, em alguns lugares ele é chamado de percevejo, mas fato é que seja esse ou outros tipos de inseto, alguns deles quando morrem produzem mau cheiro. E ele me diz, pense também, né, com a mentalidade daqueles dias, essa pessoa atrás de mim. Ele dizia, perfume não era uma produção industrial como a que vocês têm hoje. Era uma produção artesanal, caseira. Colocava-se no óleo essências de plantas, de flores, se deixava curtir, trabalhar aquilo, né, para que o perfume delas impregnasse todo o óleo. Então ele diz, pense nessa produção sendo comprometida com um desses insetos que cai dentro e o mau cheiro dele acaba pesando mais, falando mais alto do que todo o restante do perfume. Então, essa foi a ilustração para dizer, assim também é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Para explicar isso, né, pega-se um exemplo da produção de perfume, dos insetos que eles conheciam muito bem, assim como ele cita para mim, né, aquele ditado popular, fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma, porque essa era a referência. Ele diz, bom,
Essa é a mensagem literal que se replica também no espiritual. Um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa. Mas a pessoa atrás de mim dizia: a mensagem que você deve pregar para a igreja amanhã, ela diz respeito, né, a uma simbologia que há nesse texto. A mensagem espiritual, profética. Ele diz: o óleo é uma figura da unção do Espírito Santo. Ele diz: e o que falta para a geração de vocês não é unção. O que falta para a unção de vocês é eficácia, porque vocês estão sabotando a unção, quebrando princípios. E isso me chamou muito a atenção. Ele diz: o óleo do perfumista representa a unção. Ele diz: o próprio perfume fala de bom testemunho. Ele cita, segundo aos Coríntios, capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz que Deus, por meio de nós, manifesta o bom perfume de Cristo. Ele diz: as moscas, no entanto, são uma figura de impureza. Elas estão associadas ao lixo, corpos em decomposição, e elas são uma figura de impureza. Basicamente, o que ele me dizia é que a essência da mensagem a ser pregada para a igreja no dia seguinte é que um pouco de impureza compromete muita unção de Deus na vida de alguém. Nós estamos vivendo um tempo onde é um grito do coração de Deus para que a igreja se santifique, para que a igreja se volte para Ele de todo o coração, para que a gente não permita que haja qualquer tipo de coisa que atrapalhe a nossa comunhão com Deus. Como diz Hebreus 12, nós temos que nos apartar não apenas do pecado, mas de todo o peso que nos impede a correr essa corrida na fé, essa jornada da fé. E a explicação que ele me dava era a seguinte: ele, na verdade, dizia: bom, o trilho da mensagem é esse, um pouco de impureza compromete muita unção. Mas ele dizia: a essência da mensagem depende da resposta à pergunta que eu vou te fazer. E a pergunta que ele me fez foi: por que as moscas caíram no óleo do perfumista? E eu lembro que minha resposta honesta e sincera foi dizer: eu sei lá, o texto só está dizendo que caiu. O texto não diz como caiu. Mas a resposta dele atrás de mim foi: mas é uma questão de lógica. Ele diz: as moscas só caíram no perfume porque o perfume estava descoberto, destampado. E de repente aquilo fez muito sentido para mim. Qual é o perfumista? Vivendo um contexto naquela época que nós podemos, na linguagem de hoje, falar de sítio, da roça, distante, né, dos centros urbanos, todos acimentados. Hoje a gente já tem que lidar com inseto. Imagina essas pessoas, né, vivendo naquilo que hoje a gente classificaria como a zona rural. Então, qual é o perfumista? Né? Sabendo que aquilo tem um cheiro forte, que tem a capacidade de atrair insetos, não se preocuparia em cobrir e proteger aquele perfume. Então, a resposta dele é uma questão de lógica. As moscas só caíram porque o perfume estava destampado. E ele diz: o problema de muitos de vocês é que vocês estão desprotegendo tanto a unção como a santidade de Deus. Vocês não estão trazendo sobre essas questões a proteção necessária para que isso não seja comprometido. E de repente eu entendi com clareza a mensagem que deveria ser comunicada e, obviamente, enquanto compartilho a experiência, estou adiantando isso. Bom, em primeiro lugar, estabelecemos aqui que um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa, né? A partir dessa interpretação do óleo e das moscas. Há um texto em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15, que fala das raposinhas que destroem as vinhas. Essa palavra traduzida raposinha, no original ela fala do filhote da raposa. Na verdade é uma raposa ainda não crescida, mas apesar de ter um tamanho menor, tem a mesma natureza e a mesma capacidade de produzir dano às vinhas do que uma raposa grande. Em outras palavras, acredito que nós temos aqui uma advertência de que pequenas impurezas podem trazer tantos danos, né, quanto aquilo que às vezes nós classificamos de impurezas maiores. E nós precisamos, de fato, vigiar. Uma das coisas que aquela pessoa atrás de mim falava no sonho, ele dizia: muitos de vocês na igreja estão brincando com o pecado. E se puder, né, dar um tema a essa mensagem de advertência, seria exatamente esse: não brinque com o pecado. Aquela pessoa atrás de mim dizia: muitos dos casamentos, dos matrimônios que você precisou trabalhar a restauração. Ele diz que foram feridos, destruídos pelo adultério. Ele diz: o adultério não se instalou da noite para o dia.
Ele começou com pequenos flertes, com pequenos jogos emocionais, né? E ele vai falando de uma progressão antes de que o pecado se consume, antes de que sequer a pessoa perceba estar envolvida, até mesmo que ela diria, não, isso é um perigo de tentação. E eu me lembro de muitos exemplos que foram dados, a um específico que essa pessoa atrás de mim me pedia para compartilhar, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu me lembro de uma declaração feita por Sérgio Scataglini, um ministro argentino que fala muito sobre santidade, santificação, num dos seus livros tratando, né, sobre santidade, publicado pela editora Vida. Ele dá um exemplo interessante e ele diz mais ou menos o seguinte: ninguém poderia considerar a ideia de comprar uma garrafa de água mineral que trouxesse uma advertência no rótulo, 98% de água pura, limpa e mineral e 2% de água de esgoto. Ele diz, ninguém consideraria comprar o que dizer beber, né? E realmente, quando eu me deparei com esse exemplo dele, fiquei pensando, de jeito nenhum, não importa se alguém diz, mas é só 2% de água de esgoto. Eu digo, não bebo, porque esse pouco de água impura tem o poder de afetar muita água pura. Mas basicamente, depois da ilustração, a pergunta dele nos remetia à seguinte conclusão: se eu não beberia uma água com 2% de esgoto, por que é que eu acredito que para Deus 98% de santidade está bom? Por que é que eu acredito que eu posso dar 98% de santidade misturado com 2%, né, de água de esgoto? Nós precisamos entender que o assunto é sério. E eu não quero transmitir isso na forma de colocar um peso, né? É lógico, nós temos uma força capacitadora que é a graça de Deus, que é a própria ação de ajuda do Espírito Santo, como diz Romanos 8:26, que ele nos ajuda na fraqueza. Nós somos habilitados por Deus para poder viver uma vida de santidade. Ele não espera que eu e você venhamos a conseguir isso baseados apenas no nosso esforço, na nossa dedicação. Nós precisamos entender que há recursos. Mas depois de estabelecer aqui o primeiro ponto, que é um pouco de coisa ruim, compromete muita coisa boa, eu gostaria que eu e você pudéssemos pensar um pouco na questão do valor da santidade. Obviamente, aquele vaso de perfume, se não tivesse destampado, sem proteção, não teria sido contaminado. E a razão pela qual aquilo ficou destampado nós não sabemos, mas que houve da parte do perfumista ou de quem quer que seja encarregado de cuidar daquilo, que houve negligência, é um fato, senão as moscas jamais teriam caído dentro. Acredito que o que tem faltado a muitos de nós hoje em dia na nossa caminhada cristã é a capacidade de atribuir o devido valor à santidade. Porque se não entendemos o quão valiosa ela é, nós também, por outro lado, não vamos lutar para protegê-la. Há declarações na palavra de Deus, como Hebreus 12:14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu gosto de uma declaração do John Bevere no livro Kryptonita, quando ele diz que santidade não é um fim em si mesmo. Santidade é uma ponte para comunhão, para intimidade com Deus. Isso faz todo sentido. Quando pensamos desde a criação, olhamos, né, para o primeiro casal no Éden, percebemos quando o homem pecou e Deus se manifesta, a primeira pergunta de Deus para Adão não foi: o que é que você fez? A pergunta de Deus para Adão é: aonde você está? Porque o homem se escondeu. Embora não pudesse se esconder do Deus onisciente, a pergunta onde você está é Deus dizendo: o problema não é o que você fez, o problema é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. E eu não consigo de forma alguma imaginar que o Deus que criou o homem para ter comunhão com ele, eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal, estava lá todo dia visitando eles porque queria comunhão, intimidade e relacionamento. O Deus que criou o homem para ter comunhão, que vê essa comunhão comprometida por causa de um pecado que faz separação. Como diz Isaías 59, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo, né, que a gente pode classificar o pecado aí como algo que estabelece uma desconexão. Eu não consigo acreditar ou pensar ou reduzir a obra de Cristo ao fato de que ele veio para nos perdoar da culpa e condenação dos pecados, mas não para restaurar comunhão e intimidade.
Aliás, o Senhor Jesus, quando fala de obediência aos seus mandamentos, que é a essência da santidade, uma vez que 1 de João 3,4 interpreta o pecado como a quebra da lei, o Senhor Jesus estabelece o contraponto do pecado, que é a quebra da lei. O que é a santidade? Jesus diz em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas interessante que o Senhor continua falando e diz, e eu também o amarei e me manifestarei. Outras traduções dizem, me revelarei a ele. Quando Jesus está dizendo eu o amarei, ele não está falando de um amor que é por bom comportamento, por merecimento. A Bíblia diz que Deus nos amou quando éramos ainda seus inimigos. Mas essa disposição, eu vou amá-lo, como você está me amando, é mais ou menos assim como você decide obedecer para não estar longe de mim, para se aproximar de mim, eu também vou ao seu encontro. Como diz Tiago, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E Jesus diz, e eu vou me revelar a essas pessoas. Quando a gente olha para 2 Coríntios, capítulo 6, nós temos uma declaração também importante do apóstolo Paulo, quando nos versículos 16 a 18, são os últimos do capítulo, ele faz a declaração, porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês, vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Depois dessas declarações, inicia-se na sequência, como continuidade do pensamento, o capítulo 7 e o versículo 1. Né? Apesar dessa divisão posterior da Bíblia em capítulos e versículos, isso foi escrito como uma carta, o pensamento é o mesmo, não mudou. Paulo diz, portanto, meus amados, tendo tais promessas, quais são as promessas? Todas as promessas de intimidade, de comunhão, de proximidade de Deus. Tendo tais promessas, que as promessas nós acabamos de citar, eu vou recapitular. Habitarei e andarei entre eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, eu os receberei se vocês não tocarem coisa impura, eu serei o pai de vocês, vocês serão meus filhos e filhas, todas as promessas que falam de um Deus próximo, íntimo e pessoal. Ele diz, tendo, portanto, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A Bíblia nos mostra que santificação é mais do que aquela santificação inicial na conversão. Há uma santificação progressiva. Haverá no dia final, né, no clímax da redenção, por ocasião da vinda de Jesus, o que podemos chamar ainda de uma santificação final. Agora, em todo esse processo, nós precisamos entender que a razão para crescer em santidade é o anseio de ver o cumprimento dessas promessas. Ou seja, nós precisamos entender, eu quero dar um exemplo aqui antes de concluir essa frase. Quando ainda era adolescente, eu me lembro de um dia em que um jovem da igreja, jovem e adolescente, praticamente não se falavam, não se misturavam, já desde aquela época. Eu fiquei muito surpreso que esse rapaz veio conversar comigo e ele me fez uma pergunta. Ele me perguntou assim, você venderia o dedo mindinho da sua mão esquerda por $1 milhão? Né? Não faço ideia de qual era o câmbio na época, mas era muito dinheiro. E eu lembro que eu falei, de jeito nenhum. Aí ele falou, cara, mas é o dedo mindinho da sua mão esquerda, você é destro. É a mão que você menos usa, é o dedo que você menos usa. Falei, mas não venderia por $1 milhão de jeito nenhum. Ele falou, e $10 milhões? Eu falei, também não. Né? E ele começou, e 100 milhões. Eu falei, cara, o dedo não está à venda. Né? Não sei aonde você quer chegar com isso, não tem negócio, eu não vou vender nisso. Eu não vou vender meu dedo. Né? Não venderia jamais. E eu lembro que ele parou e falou assim, você já tinha parado para pensar até hoje no valor do seu dedo? Eu falei, não. Até você fazer essa proposta hipotética, eu nunca tinha pensado no quanto ele valia, mas eu tenho certeza que eu não venderia. Né? Ele falou assim, na verdade estou tentando te ajudar a mensurar outra coisa, que não é o valor do seu dedo. E eu falei, o que é? Ele falou, santidade. Eu falei, como é que é? O que tem a ver uma coisa com a outra? Santidade com o meu dedo? Ele falou, Jesus disse, se a tua mão direita, e você e a maioria das pessoas do mundo são destros, nós não estamos falando da esquerda nem só do minguinho, se a tua mão direita te faz pecar, corta e lança de você,
Em outras palavras, ele está dizendo, abra a mão da sua mão. Essa mão, né, eu lembro que depois dos 10 milhões, ele falou, e a mão toda, 100 milhões, e quando ele foi subindo já falava da mão toda. Ele falou, abra a mão dessa mão que vale mais de 100 milhões de dólares, mas não peque. Ele diz, enquanto você não entender que santidade vale mais do que esses milhões de dólares, que santidade vale mais do que sua mão, talvez você não vai protegê-la como deveria. E eu lembro o choque que aquilo foi, principalmente um adolescente que tem essa inclinação a dramatizar tudo. Eu acredito que Deus usou para colocar um depósito importante, que foi começar a parar e pensar desde cedo qual é o valor da santidade. Porque se nós não entendemos o valor da santidade, nós não vamos proteger como deveríamos. E o valor da santidade não está apenas nela em si, mas no que significa essa ponte para a comunhão com Deus, para um relacionamento profundo e desimpedido. Bom, depois de ter demonstrado que um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa e exaltado o valor da santidade, eu quero terminar agora com um aspecto prático, perguntando, né, o que fazer? Como eu e você, de fato, podemos preservar essa santidade com essa mentalidade de não ceder a pequenas impurezas, não brincar com o pecado. E agora eu volto naquela experiência que anteriormente eu disse que deixaria para o fim. Aquele dia do sonho, a pessoa atrás de mim dizia, compartilhe com a igreja a experiência que você teve com seu primo. E ele me dava detalhes a ponto de eu lembrar de algo que estava praticamente apagado, esquecido, abandonado na minha memória. E eu revivi aquilo no sonho, aquela lembrança, acordei com a lembrança daquilo muito nítido, né? E eu vou primeiro contar a experiência para depois falar o que ele me disse deveria falar a partir dela. Bom, eu lembro que eu era um ano mais velho que esse meu primo e um de nós tinha 12 anos. Se ele tinha 12, eu tinha 13, se eu é que tinha 12, ele tinha 11, e estávamos nessa fase ainda de pré-adolescência, e eu me lembro que era o início das férias escolares, e meu primo, que morava em outra cidade do mesmo estado, veio com minha tia para nos visitar e passar uns dias em casa. Eu fiquei feliz, nossa cidade era próxima, a gente era muito amigo, e eu lembro que o dia seguinte, depois que eles chegaram já praticamente de noite, a gente acordou de manhã já naquela disposição, vamos aproveitar as férias, vamos para a rua, vamos brincar, e estou falando de uma época que a gente não ficava brincando em casa, nem tinha muita coisa para fazer em casa, e acordamos de manhã já empolgado com aquilo, mas na manhã seguinte amanheceu chovendo. E a gente não tinha permissão dos pais para sair, né, para a rua para brincar com chuva. E nós fomos esperando, né? Aquilo estava um tédio, o tempo não passava e a manhã inteira seguiu chovendo. A gente almoçou, depois do almoço continuava chovendo, né? Nessa época em casa, acredito, a gente não tinha televisão, nem videogame, era uma época que meu pai tinha focado em fazer a gente aprender a ler, então não tinha nem muita coisa para se entreter. O único espaço fora da casa que era pequeno, que talvez daria para brincar, era a garagem coberta enquanto chovia, né? Mas eu não me lembro qual era a razão disso, mas meu pai ia trabalhar de ônibus a maior parte dos dias e o carro ficava na garagem. Eu não sei se era preço de gasolina, o que quer que fosse, mas a gente também não tinha o espaço da garagem para poder brincar. E aquele tédio, aquela espera enorme durou até perto das 4 horas da tarde, quando de repente tem uma estiada e parou de chover. No momento parou de chover, eu lembro meu primo falou, bora cara, vamos aproveitar o fim do dia, vamos brincar, vamos para a rua, né? E cada um de nós foi ali meio que arrumar, que era botar um tênis no pé, além do shorts e camiseta que estava usando. Eu volto com um tênis velhinho no pé, mas meu primo vem, né, com um tênis novo, zerado, né, estava tirando da caixa. Naquela época a gente dizia que ia estrear. A nova geração talvez não conheça isso, mas quem tem perto da minha idade deve se lembrar do Bamba. O Bamba era uma imitação mais barata do All Star, né, que para nós também já era um negócio muito caro e inacessível. Estava impressionado de ver aquele Bamba no pé do meu primo, eu mesmo não tinha condições de ter um daquele. E eu olhei aquele tênis novinho, fiquei impressionado, não só com o fato dele ter um, mas de estar saindo com aquilo para a rua. Mas quando a gente estava perto da porta, minha tia viu, né, e gritou para ele, alto lá, onde é que você pensa que você vai com esse tênis novo no pé? Ele falou, não mãe, eu vou estrear. Ela disse, hoje não. Ela falou, choveu o dia inteiro,
eu sei onde é que vocês dois vão se enfiar para brincar, e depois quem tem que lavar esse negócio que vai voltar encardido, era um tênis, a semelhança do All-Star, assim, quase que de lona, mas era a cor dele cremezinho, não era branco, mas era um creme, um begezinho. Ela diz, de jeito nenhum que você vai sair. E meu primo começa a protestar, mãe, eu nem estreiei até agora, eu ganhei o tênis. Não, meu filho, isso é para sair, mas eu vou sair. Ela diz, não é esse tipo de sair. O sair na época era quando você ia para um lugar mais decente, tinha que usar uma roupa mais decente. Os pais da gente diziam isso, é para sair, né? E começa uma discussão entre meu primo e minha tia, não sei quem dos dois era mais teimoso e insistente, e aquela discussão vai crescendo e ela não parece terminar, e teve momentos que eu falei pro meu primo, falei, cara, esquece isso, daqui a pouco vai chover de novo, nós não saímos, né? Tira esse, não, eu vou, e minha tia, não, não vai, e teve uma hora que meu primo usou um argumento, convenceu minha tia, e diz, mãe, se eu voltar com uma sujeirinha que seja, assim, um pinguim de nada, a senhora pode me dar a maior surra da minha vida. Minha tia diz, pois agora vai, só para levar a surra na volta, né? E nós saímos, eu lembro, falei pro meu primo, cara, não faz sentido essa insistência, mas nós estamos andando pela rua, e ele andava literalmente no meio da rua, porque normalmente, né, o asfalto é meio abauroado para os cantos, a água corre para o lado da sarjeta, ele estava fugindo ali das poças d'água, andando com cuidado, olhando se não vinha carro, mas durante um bom tempo ele estava preocupado com aquilo. E parece que à medida que nós fomos andando, saímos do nosso bairro, entramos num segundo bairro, de um segundo bairro para um terceiro bairro, a gente andava muito a pé, parece que a preocupação do meu primo desapareceu, porque uma hora nesse terceiro bairro nós nos vimos diante de uma casa em construção, que era o nosso playground favorito, principalmente quando alguém já tinha batido, colocado a laje, dava para pular lá de cima num monte de areia, aquilo para nós era a diversão. E nós nos deparamos com essa casa em construção, já estava com a armação do telhado, ele falou, cara, estão quase terminando de cobrir a casa, você nunca me falou dessa construção? Eu falei, nem eu, veio aqui toda hora, não sabia em que pé estava isso. E eu lembro que ele falou, vamos entrar e dar uma olhada. Eu falei, você vai entrar por onde, filho? Né? E eu lembro que eu apontei para ele um terreno de mais ou menos uns 10 metros de frente apenas. A casa estava sendo construída entre outras duas casas, então já tinha dois muros bem definidos ali desde da saída da rua. Eu lembro que em um canto, na perspectiva de quem olhava para a rua aqui, né, à minha direita, tinha uma pilha de tijolo e um monte de areia ou de terra, não tenho certeza a hora. No outro canto, um monte de brita, aquelas pedra quebrada de construção, né? E se de um lado era areia, do outro era terra, ou vice-versa. Entre os dois montes dos dois lados, o que sobrava no meio, unindo os dois, era uma poça d'água oval gigantesca. Eu falei para ele, por onde é que você vai entrar sem sujar o seu tênis? Se você for pelo tijolo suja, pela areia suja, pela terra suja, né, pela brita suja, pela água mais ainda. Era uma água que estava assim já vermelha, né? E eu lembro que ele falou assim, não, mas você não está vendo, tem uma pontinha ou a pontezinha que ele se referia, era uma madeira dessas de construção que estava por cima daquela poça d'água, né? E ele dizia, eu vou por cima. Eu dizia, quando estiver lá no meio, a tábua afunda com o seu peso, criatura, e você vai sujar o tênis. Ele falou, não vai afundar o suficiente, já calculei aqui. Eu falei, cara, esquece isso. Vamos embora, amanhã a gente volta com outro tênis, a gente faz o que tem que fazer. Ele dizia, não, você não está ouvindo, está chamando meu nome, eu tenho que entrar. Eu dizia, cara, não seja estúpido, pensa na sua mãe, assim, está lá na mão, te esperando, porque ela tem certeza que você vai fazer isso. Ele olha para mim e falou, você não sabe que eu sou invencível? E aí foi o começo da ruína. Eu falei, não. Ele falou, cara, eu vou entrar, se você não quer entrar, o problema é seu. E lá foi ele. Ele passa por aquela tábua pisando lentamente, bem devagarzinho, com todo cuidado, a tábua vai rangendo, ela afunda um pouco, mas não chega a encostar na água, apesar de ter chegado perto. E ele atravessou, estava do lado de dentro. Ele dizia, vem, eu dizia, não vou. Ele dizia, mas você pode sujar o tênis. Eu dizia, mas não vou ser cúmplice da sua burrice. Aí ele falou, não, é porque você não entendeu que eu sou invencível, eu passei com muito cuidado. Ele falou, quer saber? Eu vou voltar agora andando normal. Eu falei, não precisa. Cuida desse tênis. Não, eu vou voltar andando normal. E aí ele volta pela mesma tábua agora saindo, pisando numa velocidade de quem anda e caminha normal sem nenhum cuidado. E aquilo começa a mexer, né? E a tábua balançar e o fundo da tábua começou a tocar na água, mexer na água, mas não a ponto de cobrir. E ele volta do outro lado e não tem sujeira nenhuma no tênis. E ele falou assim, você tá vendo? Eu sou invencível. Eu falei, tá, que sério? Ele falou, não,
então eu vou passar correndo. Eu falei, cara, não faz isso. Você não tem que provar nada, esquece. Não, eu vou passar correndo. Ele ainda tomou distância, deu o pique e passou correndo. E quando passou correndo, ele batia o pé na tábua, a tábua batia na água, espirrava água suja para todo lado. Não me pergunte como ele chega do outro lado sem nenhuma sujeira no tênis. Eu estava já quase acreditando que ele era invencível. Aí meu primo olha para mim e diz, agora eu vou passar pulando. Eu falei, não. Tudo tem um limite, criatura. Ele, não, eu vou passar pulando. E lá vem ele pulando em cima da tábua, e quando ele dá mais ou menos o terceiro ou quarto pulo bem no meio da tábua, aquela tábua afunda com o peso dele. Eu lembro daqueles dois bambas sumindo para dentro da água suja, e depois quando a tábua volta, né, o bamba levanta, aquela água escorrendo, tinha dois respiros do lado de dentro do pé, aquilo em cada um deles jorrava aquela água suja. E eu tô olhando aquilo sem acreditar na estupidez do meu primo. E ele olha para mim com a cara assim de surpreso, como quem diz, uá, sujou, né? E nesse momento que ele diz sujou, ele pega e pula na água. Não sei se ele queria espirrar água em mim, ou tipo assim, já que sujou mesmo, que se lasque. Eu sei que a hora que meu primo pula da tábua na água, eu levei um dos maiores sustos da minha vida, porque meu primo literalmente desapareceu, sumiu, né? E eu fiquei em choque, sem entender o que estava acontecendo, minha mente não conseguia acompanhar nada, eu fiquei assustado. Eu não sei quanto tempo meu primo ficou debaixo d'água, né? Ele, na família, era quem mais conseguia, o campeão de apneia, quem mais conseguia prender o fôlego, mas acredito que o limite dele era em torno de 2 minutos. Ele sai, ele já está no limite. E quando ele sai da água, o grito dele, assim, depois de tomar o fôlego, é fundo aqui. A verdade é que tinha um poço quadrado, 1 metro quadrado por 1 metro quadrado, né? E a razão pela qual tinha aquela poça d'água gigante é que depois de um dia inteiro de chuva, aquele poço, né, tinha transbordado e a tábua estava lá justamente para sinalizar a boca do poço. Mas nessa de meu primo correr e pular, a tábua movimentou o suficiente para quando ele pulou sem saber na água suja, ele acertou exatamente o fosso. E quando ele desceu, estava cheio de entulho, galho de árvore, arame, e ele se enroscou e ele não conseguia voltar. Não adiantava abrir os olhos porque ele não enxergava nada na água, ele se debatia, não tinha espaço, e quando ele finalmente conseguiu soltar e voltar, ele estava assim já no limite, por muito pouco, meu primo não se afogou. Bom, essa é a história. Agora, a pessoa atrás de mim na visão está dizendo, conte a história de seu primo, e agora ele me fala coisas que eu não sabia. Ele me disse, o que aconteceu entre você e o seu primo naquele dia foi profético. Eu, particularmente, não gosto de gente que torna tudo profético. Às vezes me parece até exagerado, mas foi exatamente isso que eu ouvi. Ele diz, a maneira como cada um de vocês decidiu se conduzir definiu o restante da vida de vocês. Ele me dizia assim, você podia tê-lo acompanhado, você não precisava nem passar pela tábua porque não havia nenhuma restrição, mas o seu senso de coerência a uma ordem que havia sido dada, aquele temor de não brincar com aquilo, te fez de forma alguma concordar nem com o que ele estava fazendo, o que se quer entrar, mesmo que você pudesse. E aquela pessoa atrás de mim dizia, foi essa decisão de andar e viver dessa forma, desde a sua infância e adolescência, que te trouxe ao lugar onde você está hoje em Deus. Ele diz, mas seu primo, ele nunca sabia a hora de parar. E de fato eu lembro que meu primo me levou uma vez na estação da Sé em São Paulo, lá onde tem a baldeação dos metrôs, alguns horários, onde alguns dos metrôs que passam, eles não param para baldeação. Uma vez eu estava contando essa história, um funcionário do metrô disse, pastor, a média que esses metrôs que não param passam é de 60 km por hora. Alguns casos 70, alguns raros até 80 por hora. Qual era a ideia do meu primo? Ele brincava e chamava aquilo de adrenalina de pobre. Ele dizia, cara, o rico para ter adrenalina faz o quê? Ele paga para passar medo, pula de bungee jump, pula de paraquedas. Ele falou, pobre passa medo de graça. Então ele passava a linha amarela de proteção, de segurança, alinhava a ponta do pé com o fosso do metrô e ficava com o nariz a praticamente 2 dedos daquele comboio de ferro, o metrô passando a 60, 70, 80 km por hora. Quando aquilo, né, terminava, e se alguém esbarrar em você por acidente, né, você tá morto, talvez literalmente morto. E meu primo ficava ali o tempo todo, a 2 dedos sentindo o vento, aquilo passando, quando terminava e dizia, adrenalina de pobre, que era brincar com a vida. Meu primo nunca soube respeitar limites. Bom, em 1993, eu já tinha 20 anos de idade, eu tive um acidente de carro.
e Deus me guardou de uma forma sobrenatural. Numa viagem de São Paulo para Curitiba, eu tive esse acidente, e se não fosse uma intervenção divina, eu não estaria vivo. Mas eu fiquei 2 dias na UTI, em observação, sem contato com ninguém, não tinha telefone celular naquela época, e quando saí da UTI, eu recebo a notícia de que naqueles 2 dias que estava ali, não me lembro se foi no primeiro ou no segundo, meu primo tinha morrido e sido sepultado aos 19 anos de idade. Para resumir e encurtar a história, né? Um traficante fez ele engolir 3 papelotes de cocaína, ele corre para o hospital para tentar uma lavagem, mas os papelotes se romperam antes que ele chegasse lá e ele teve uma overdose. No sonho, a pessoa atrás de mim dizia: desde aquele dia, quando seu primo caiu no poço, Satanás reivindicou a vida dele, para que ele morresse afogado pela desobediência. Deus foi bondoso e misericordioso e o guardou. O guardou inúmeras outras vezes, mas ele nunca soube a hora de parar, até que cruzou um limite sem volta. O Senhor me disse: vocês dois foram expostos à morte praticamente no mesmo período, e a razão pela qual você foi guardado e ele não, é porque ele esgotou todos os limites da longanimidade que foram oferecidos a ele. Mas o Senhor me disse: eu não quero que você conte a história com a preocupação, né, de difamar o seu primo. Ele diz: isso é apenas uma ilustração, porque muitas pessoas hoje em dia dentro da igreja são parecidas com o seu primo. Quando eles começam a se expor à pornografia, eles vão exatamente do jeito que seu primo passou a tábua a primeira vez. Mas porque percebem que não aconteceu nada, ganham confiança para avançar de um jeito com um pouquinho menos de cautela. E dessa forma as pessoas acabam progredindo e perdendo completamente o escrúpulo, não de uma vez, mas aos poucos. O Senhor falou comigo de muitas práticas de pecado, de gente que se corrompeu na área financeira, na área moral, e a lista vai longe, mas o Senhor diz: a maioria interpreta, e de forma equivocada, eu quero destacar, a longanimidade de Deus com impunidade. No livro do Apocalipse, o Senhor se refere a uma mulher a quem ele denomina Jezabel e diz: dei-lhe tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. O Senhor diz: eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela adulteram, eu vou matar os seus filhos. Quando o Senhor está dizendo dei-lhe tempo, longanimidade, Deus está oferecendo tempo para que a pessoa se arrependa. O problema é que alguns com a longanimidade, eles olham para trás e dizem: deu nada não. E eles interpretam isso como impunidade, não haverá consequências. E acabam cruzando uma linha sem volta. Bom, aqui encerro, trazendo uma palavra, né, de advertência ao seu e também ao meu coração. Cada vez que eu me lembro dessa palavra que Deus me deu há mais de 20 anos, há temor no meu coração. Que nenhum de nós venhamos a brincar com o pecado. Que nenhum de nós venhamos perder a percepção do valor da santidade a ponto de deixar, né, de cobri-la e de protegê-la. Que nenhum de nós possa ignorar o fato de que um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa. Falo isso não para que a gente exalte as pequenas impurezas, mas para que a gente se livre delas e possa viver intensamente na presença de Deus. Eu quero orar com você. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu oro que o teu Espírito Santo vivifique a palavra no coração de cada um deles, traga entendimento espiritual, traga aplicação personalizada e, acima de tudo, nas áreas onde há necessidade, ó Deus, de um processo de santificação, de uma consciência talvez de arrependimento, de conserto, que o Senhor possa trabalhar esse pacote todo. Nós queremos viver de forma que te honre. Nós queremos corresponder contigo e suplicamos graça do Senhor para isso. Que a tua palavra de advertência alcance não só a nossa mente, mas o nosso coração e que ela dê frutos para a glória de Deus. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Termino aqui citando uma frase de Tozer que dizia: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Mas Deus está escrevendo uma história diferente, que eu e você possamos ser parte disso, em nome de Jesus. Glorificamos a Deus porque sabemos que a palavra do Senhor é como uma espada penetrante, né, que divide o corpo da alma, e juntas e medulas, e faz discernimento do que é puro, do que é impuro. E assim, é tão tremendo quando a gente recebe esses ensinamentos do Senhor, e nós queremos agradecer agora por tudo aquilo que Ele plantou e semeou nos nossos corações. Paizinho, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor,
Pai, pela vida do pastor Luciano, Senhor, pelo que ele representa para nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa nação. Senhor, que a Tua graça e a Tua paz seja sobre ele, Senhor. E assim como sobre todos aqueles que ouviram essa mensagem, Senhor, Pai, foram ensinados por Ti. Que a Tua graça e a Tua unção seja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te darei a minha canção, doces palavras te darei, e sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e te direi que vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, e sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e te direi que vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor,